vou fazer uma observação antes de adentrar o tema. Eu fiz um estudo sobre o trabalho baseado numa entrevista com o presidente do Instituto de Protesto, o Dr. José Carlos Alves. Então, eu montei baseado neste trabalho, em material fornecido pelo mesmo. E esse estudo é um pouquinho amplo, então nós vamos disponibilizar para vocês esse estudo detalhadamente, quais são os títulos, como funciona, a base legal, tudo detalhadamente. Como o tempo é escasso, eu vou falar diretamente, fazendo um resumo desse trabalho para vocês hoje, e vou disponibilizar o material. Para quem não é da Coordenadoria de Direito Imobiliário, para quem não faz parte e quiser marcar o meu e-mail e depois tiver alguma dúvida e mandar um e-mail para eu esclarecer ou para eu mandar o material, eu vou passar antes o meu e-mail, antes de começar a falar. É sandrap.paulino@ig.com.br. Então, antes de começar a falar, eu agradeço, apesar de não estar presente, o doutor José Carlos Alves, por ter me recebido, por responder todas as perguntas, esclarecimentos sobre o tema protesto, num geral, e especificamente o protesto condominial e a discussão da constitucionalidade da lei estadual, lei de São Paulo, a lei 13.160 de 2008. Então, eu agradeço, porque eu vou falar baseado nessa entrevista, no material fornecido, eu agradeço mesmo pela colaboração. A lei que fala sobre o protesto é a Lei 9.492, de 97. É uma lei federal e ela faz a menção sobre o protesto, a possibilidade de protestar. Resumidamente, ela menciona que não só os títulos cambiários, mas todas as dívidas que sejam possíveis de você mensurar, ainda que seja através de uma planilha de débito, né, que tem uma origem, que você consiga comprovar. Então, qualquer dívida. Então, tem a menção, inclusive, o protesto é um ato formal, solene, que comprova a inadimplência, o descumprimento de uma obrigação originária. Então, essa lei ela faz menção, no artigo 1º, né, resumidamente, o que é o protesto. Então, essa lei toda que trata do protesto, esclarece detalhadamente, mas ela faz um resumo no artigo 1º, o que é o protesto. E ela faz a menção de todos os títulos e demais dívidas. E demais dívidas, eu cito algumas para vocês. Títulos executivos judiciais, o artigo 475-N do CPC. Títulos executivos extrajudiciais, previstos no artigo 585, também do CPC. E outros títulos executivos que sejam definidos em lei. Trouxe para vocês alguns conceitos doutrinários, mas não vou lê-los. Vou resumir e depois vocês, tendo dúvida, vocês me mandam um e-mail. Um conceito doutrinário é do Silvio de Salvo Venosa. Ele fala, resumidamente, que o protesto, inicialmente, tinha um fim histórico. Então, não era o que é hoje, que com a evolução, com o propósito foi se ampliando, né, pela exigência da sociedade, pela evolução social, que hoje o protesto, inicialmente, que era somente histórico, hoje o protesto é uma forma de coibir, de fazer com que o devedor cumpra a obrigação. Porque, às vezes, ele não tem restrição no nome, não tem problemas, e não pode ter. Às vezes, o problema maior é esse, ele pode perder o emprego, ele pode ter outros problemas com aquele protesto. Então, é uma forma de coibir, de forçar. E nós veremos que, por que vai coibir? Por que vai forçar? Porque ele recebe aviso e etc.
ainda é um conceito doutrinário do Gustavo Tepedino. Ele fala que o protesto, a única forma para que se possa protestar, a única exigência é que você faça um espelho da dívida e que ela seja líquida, certa e exigível. Então, é o único critério. O ilustre Humberto Teodoro Júnior, eu falo ilustre porque eu adoro a posição dele. Então, ele fala sobre a prescrição. Ele diz o seguinte: a prescrição pode ser interrompida pelo protesto das pretensões derivadas dos títulos cambiários, mas não só. Ou seja, todas as dívidas, ela tem essa possibilidade com o advento desta lei 9.492 de 97, que trata do protesto. Eu trouxe uma posição doutrinária administrativa da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo. Só que, como é ampla, eu já mencionei, eu vou só resumir e depois vocês façam a leitura. Por força da necessidade ditadas pelo desenvolvimento da sociedade, das relações jurídicas e do próprio interesse social, se ampliou o interesse originário, que seria social, para o protesto. Eu fiz uma relação de todos os princípios do protesto. O protesto, o primeiro princípio, ele trata da oficialidade, porque ele diz que tem que ser feito por um oficial, por uma pessoa que tenha poderes, delegada de função pública, por isso o nome do princípio. Então, tem presunção de veracidade, por causa dessa exigência, dessa necessidade. E esse princípio da oficialidade, ele se desdobra em dois princípios, que é o da solenidade e da presunção de veracidade, que eu já comentei. O segundo princípio do protesto é o princípio da insubstitutividade. Significa dizer que o protesto é insubstituível e que não pode ser suprido por outro documento, nem mesmo testemunha, nem mesmo uma decisão do juiz. Por que ele não pode ser? Porque, por ter presunção de veracidade e ser realizado por uma pessoa que tem poderes públicos, então ele depende de ser feito, mesmo que tenha uma decisão judicial, ele depende do cartório fazer aquilo. Então, ele não supre. Por isso, o nome do princípio. Só que, como toda regra no direito tem exceção, né, este princípio traz uma exceção para nós, que é o protesto pode ser substituído pela declaração de recusa ou aceite do pagamento. Esta é a exceção ao princípio. Temos o princípio número 3, que é o princípio da unitariedade. Resumidamente, significa dizer que é feito em um único ato. Ou seja, após protestado o título por falta de pagamento, é inadmissível um novo protesto, mesmo que perceba-se depois que tenha endossantes, sacadores, avalistas, já foi feito. Então, ele é um único ato. Depois de feito, não adianta falar que esqueceu, que pensar, tem que analisar todos os fatos antes. Só que, novamente, temos exceções a este princípio da unitariedade. Esse princípio traz 4 exceções. Quais são? Uma delas é prevista, a primeira exceção é prevista na súmula 361 do Superior Tribunal de Justiça, que o protesto não tem, quando o protesto não tem a identificação da pessoa que recebeu a intimação. Ou seja, se quando foi feita a intimação não tiver a identificação de quem foi que recebeu, é a primeira exceção. Não pode.
deixa de ser o único ato por causa dessa situação. A segunda exceção é quando o protesto é lavrado com indicações errôneas, ou seja, você fala que foi fulano e cicrano, os fatos não correspondem à verdade original da dívida. Então, essa é a segunda exceção. A terceira exceção é quando o protesto por falta de pagamento não pode protestar por falta de devolução, aceite ou devolução. Então, são exceções óbvias, né? Então, é claro que, dentro dessa situação, é possível. A previsão dessa terceira está no artigo 21, parágrafo 2º, 1º e 2º da Lei 9492 de 97. E o quarto princípio relacionado ao protesto ele também é conhecido como o princípio da instância ou inércia do notarial. Por quê? Porque significa dizer que não é possível ele fazer... como o juiz, você não consegue... precisa ser provocado. É o mesmo procedimento. Aqui também, o interessado tem que ir atrás, tem que levar ao protesto. Mesmo que o cartório tenha conhecimento, jamais pode tomar essa atitude sozinha, sem a provocação. Tem uma exceção também, esse princípio. Eu brinco que toda regra no direito tem exceção. Então, esse princípio da rogação também tem uma exceção, que é a averbação de retificação de erros materiais. Esta é a exceção. O quinto e último princípio é o princípio da celeridade e da formalidade. O nome por si só fala, né? Porque é um ato célere, é simples, assim, não requer muito conhecimento, e sim fazer com que a pessoa cumpra o quanto antes. Então, por isso, o nome do princípio. O prazo no protesto inicia-se no artigo 5º da lei. Ele fala dos documentos distribuídos terão que ser protocolizados num prazo máximo de 24 horas. Então, significa quando você dá entrada, quando você leva o documento ou a dívida que faz o primeiro protocolo inicialmente, o cartório tem esse prazo para começar os trâmites legais. Todo o procedimento do protesto tem que ser concluído em 3 dias. E é importante dizer que tem que excluir o dia do apontamento, o dia que você levou ao cartório, e incluir o do vencimento. Efetivada, excepcionalmente, a intimação não fora do tríduo, ou seja, fora dos 3 dias, o protesto será tirado. Por quê? Tem uma lei que rege, ou seja, se não cumprir esse critério legal e, por um acaso, ou por qualquer motivo estranho, for fora desse tríduo, ele tem que ser tirado imediatamente, sob pena até de uma indenização. Sustado judicialmente, o protesto se for sustado judicialmente o protesto e depois for liberado a lavratura do ato notarial, o protesto deverá ser lavrado no 1º dia útil subsequente. Então, se houver uma sustação e depois a liberação, o prazo é o 1º dia útil subsequente. Se o título for pago, o valor será colocado à disposição do representante da pessoa que levou o título a protesto, também no 1º dia útil subsequente. A base legal desta informação da retirada é o artigo 19, parágrafo 2º da lei de protesto. Vou falar das hipóteses de intimações do protesto. E inicio dizendo que basta a entrega e o nome da pessoa. Ou seja, a possibilidade de
de mandar um portador, uma pessoa do cartório, ser por correio, desde que comprove o recebimento no endereço fornecido. E tem a possibilidade de intimação por edital, em algumas hipóteses. A primeira delas é quando não souber, o local ou a pessoa interessada levou o título a ser protestado, porém não sabe onde se encontra o mesmo. Aí não, essa é a primeira. A segunda hipótese é quando existe uma recusa. A pessoa vai, sabe, tem o endereço. Não precisa que essa recusa seja da pessoa, do devedor. Havendo a recusa, é possível a citação por edital. E uma outra possibilidade é quando a residência do devedor está fora da competência territorial do cartório. Então, essa é uma outra possibilidade de citação por edital. A menção dos títulos que são possíveis de serem protestados, eu não vou ler porque são muitos e não interessa neste momento. Então, vamos direto para o assunto. Vou falar agora do protesto extrajudicial, a parte prática, puxando para o tema, que é o condomínio, né, para a taxa condominial. É importante dizer que todos os títulos e documentos de dívidas protocoladas serão examinados em seus caráteres formais e terão curso se não apresentarem vícios. Eu já faço uma menção que todos os títulos, todos os documentos levados a protesto são conferidos por 3 pessoas. São 3 fases. E cada vez que uma fase, a fase inicial tem uma pessoa, por pessoas diferentes também. São 3 vezes para dar mais veracidade, para dar mais segurança, para evitar problemas. E o cartório não é responsável por analisar prescrição e decadência. E apesar de sabermos que o cartório pode vir a responder pelos atos, é importante dizer que se ele recebeu aquela informação, ele terá direito à ação de regresso. Isso é claro, porque ele tem responsabilidade, sim, por qualquer erro, nós sabemos, mas ele tem como entrar com uma ação de regresso. Como eu falei há pouco, o protesto ele tem 3 fases. A primeira fase se dá com o lançamento no livro, o protocolo propriamente dito, quando você leva o título. A qualificação do título é feito o lançamento, a qualificação do título. Se a qualificação for negativa, significa dizer que tem algum erro, a pessoa não sabe algum dado que compromete, não segue, que já é a primeira análise. Se a qualificação for positiva, continua os requisitos. Ou seja, verifica-se a devolução se teve irregularidade, de algum critério, se a parte, ainda dentro da primeira fase, é possível a desistência do interessado, do credor, ele pode desistir. E também, dentro da primeira fase, existe a sustação judicial, que está prevista no artigo 17 da Lei 9.492, de 97. E eu faço algumas observações com relação à sustação judicial. Após a sustação judicial, o protesto só é possível ser pago, ser retirado, protestado, qualquer coisa, se houver essa sustação, com autorização também. Depois que houve a sustação judicial, não pode o credor ir lá e querer tirar. Não, eu vou tirar, não quero mais, estou com problema. Não pode, depende de uma autorização. O devedor, eu não quero mais continuar, eu devo mesmo, eu vou pagar. Não pode. Então, após essa situação, é necessário de uma autorização judicial para que se resolva a situação, seja de um lado ou seja do outro.
a ordem judicial pode ser transmitida via fax. Esse fax é coisa antiga, né? Via e-mail, via e-mail, e isso de uma forma provisória. E o interessado tem um prazo de 2 dias úteis para apresentar o original dessa ordem. Se não apresentar nesse prazo, será lavrado o protesto no próximo dia útil subsequente. Essa fase primária, se não houver vício, se estiver tudo certinho, essa conferência inicial, iniciamos a segunda fase, que é a citação e as ocorrências, a segunda fase. Como eu já tinha feito uma menção sobre a intimação e sobre o edital, que está dentro da situação. Depois tem da segunda fase, devolução por irregularidade, desistência, sustação e o pagamento. Isso que compõe a segunda fase: intimação, edital, devolução por irregularidade, desistência, sustação e pagamento. Segunda fase. A segunda fase, o intimado pode comparecer e pagar o título. Encerra tudo ali. Isso ainda dentro da segunda fase, estou detalhando. Pode o intimado comparecer e fazer uma carta-resposta, alegando qualquer motivo, sei lá, que não deve ou que deve, mas é diferente, fazendo algum questionamento. E, se ele fizer isso, prossegue da mesma forma, se ele não pagar. Não importa que ele faça algum questionamento, que ele reclame, que ele faça essa carta. Prossegue. E, se ele ficar inerte, também prossegue, é claro. Com a intimação positiva e com já feita a primeira análise, segue-se para a terceira e última fase do protesto. Após o novo exame de qualificação do título da dívida, analisando cada critério por uma terceira pessoa diferente. E aí, somente nesse terceiro dia, é dado o prazo para ele comparecer, fazer o pagamento, somente nesse terceiro dia, somente nesse prazo, é que é feito efetivamente o protesto. Inicialmente, é tudo trâmite para ocorrer o protesto. E, nesse terceiro dia só, também, é que pode colocar a inclusão do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Inicialmente, quando o credor levou, não pode. Quando houve a citação, não pode, porque tem que aguardar. Aí, no terceiro dia, quando é realmente efetivada a terceira fase, que se dá o protesto, aí pode fazer a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Importante dizer que, nessa terceira fase, após a lavratura, no próximo dia útil, fica à disposição para o requerente retirar o título. A via dele, que fica uma via arquivada no cartório. Dentro dessa terceira fase, eu acho importante fazer essa menção, ela tem alguns, além da restrição, além de ter que pagar, ela tem alguns prejuízos, né, financeiros, porque os emolumentos aumentam. Então, é importante dizer que, se houvesse o pagamento lá na primeira fase, lá na segunda fase, além do valor do título, o emolumento seria bem menor. Então, eu pagaria, por exemplo não, é o valor exato aqui em São Paulo, R$ 57,27, mais R$ 7,10 se pagasse até a segunda fase. Então, o título e mais esse valor. Então, seria menos. Como não fez o pagamento, além da inclusão nos órgãos de proteção ao crédito na terceira fase, o valor de emolumentos aumenta de 57 para 93. Por quê? Porque, além do valor da taxa de emolumento cobrada, é cobrado um valor de 50% em cima, porque iniciou a terceira fase. Então, é cobrado o valor a 57,27, mais 50% e mais 7,10 da intimação. E é importante fazer uma observação. Essa taxa de intimação é cobrada quantas vezes for feita a tentativa.
digamos que a pessoa, o endereço está certo, mas não encontra ninguém. Então, é diferente de a pessoa se recusou. Então, ele tenta 5 vezes. Então, é 5 vezes 7, 10. Então, vai aumentando. Então, às vezes, mas eu paguei tão caro de emolumentos. É legal? É legal, porque tem essa previsão. E não houve uma... Não é má fé. Foi lá, não estava. Foi lá, não estava. Foi lá, não estava. Então, essa tentativa vai aumentando os emolumentos. Após o pagamento do título e dos emolumentos, o cartório informa o Serasa em 2 dias, para que seja retirado o nome do devedor dos órgãos de proteção ao crédito. Porém, na prática, demora de 10 a 15, porque é o trâmite do próprio órgão, sei lá como funciona, mas o cartório tem que passar legalmente em 2 dias. É possível ainda que ocorra retificação de erro material. Se o erro material, tanto a requerimento do interessado como do próprio cartório, caso o erro material tenha cometido pelo tabelionato, não tem custo, e ele pode fazer a requerimento da parte ou de ofício. Porém, se houve o erro material... O erro material originado foi por falta de alguma análise ou por falta de fornecido pelo requerente, pelo credor, aí ele só pode fazer isso pela via judicial. Ele tem que ter essa intervenção, se o erro foi dele. Então, para ele fazer essa retificação do erro material, ele precisa de uma autorização judicial, se for por parte do requerente. O encerramento do protesto, o cancelamento do protesto está previsto no artigo 26 da lei. E também pode ser requerido por qualquer interessado. E o cancelamento pode ser feito mediante a apresentação do documento protestado, pela cópia, e aí é feita a verificação da cópia arquivada que está no cartório. Também apresentada uma declaração de anuência do credor. Eu fiz um resuminho, que eu vou passar para vocês, que o interessado quer fazer o cancelamento. Então, ele tem a possibilidade, 1, apresentar o título, documento protestado. 2, carta de anuência. E tem que ter firma reconhecida, essa carta de anuência, para que tenha validade. 3, determinação judicial. 4, certidão declarando a extinção da obrigação, também por decisão judicial. Então, tem que ser um desses 4. Novamente, 2 exceções. Na verdade, não é exceção, desculpa. 2 observações importantes nesse resumo. O tabelionato efetua o cancelamento do protesto com o lançamento no sistema. A previsão, ele faz o lançamento no sistema, mostrando que teve o protesto. Então, essa é uma observação. E a outra observação é que a exceção a essa regra geral é quando a determinação é judicial, que cancela dizendo que não houve a dívida por inexigibilidade. Então, essa foge à regra geral. Com relação ao pedido de certidões no cartório de protesto. O pedido de certidão é feito de uma forma individual. A pessoa, a partir do momento do requerimento, ele tem 5 dias para receber a certidão. Regra são 5 anos, a partir da data que você fez o pedido, voltando para trás. E a exceção a essa regra é que você tem que especificar o período que você quer, colocar o número do documento, do devedor, nome. E essa certidão não sai as que já foram pagas, as dívidas que já foram pagas, somente os que têm em aberto. Exceção: uma determinação judicial ou a requerimento do próprio
devedor. Aí essa é a possibilidade. Como funciona o repasse dos valores, né? Após o título protestado, como funciona o repasse? Ele fica disponível no próximo dia útil subsequente para que o requerente venha retirar. E é importante dizer que o valor só é repassado se houver um recibo, constando o esclarecimento do valor, dos emolumentos, detalhando. Se não houver esse recibo, o cartório não fornece. E eu vou fazer uma menção agora, um esclarecimento, até para a gente discutir se houver tempo, senão vocês me mandem por e-mail. É o seguinte, a Lei Estadual 13.160 de 2008, ela fala sobre o protesto de cota condominial. Porém, houve uma grande discussão se essa lei é constitucional. E a dúvida surgiu por quê? Por causa de um acordo do Superior Tribunal de Justiça, em arguição de inconstitucionalidade. Vocês querem marcar o número do acórdão? 020 9782 04 2010 8 26 4 zeros finais. Suscitado pela 36ª Câmara de Direito Privado, onde o desembargador relator responsável foi o doutor José Roberto Bedrão. 020 9782 04 2010 8 26 4 zeros finais. 36ª Câmara de Direito Privado, Tribunal de Justiça de São Paulo. Desembargador relator José Roberto Bedrão. Julgamento 25/5 de 2011. O que se discute? Que esta lei estadual 13.160 de 2008 é inconstitucional. Por quê? A alegação é que invade a esfera de competência legislativa privativa da União. Esse é o assunto que discute esse acordo. Porém, é importante fazer umas observações e o resumo da ópera. Este protesto, esse acordo, tem um parecer muitíssimo importante que esclarece todos os fatos relacionados a essa discussão. Primeiro, o desembargador que deu esse parecer é o Claudoro Padim. Ele diz o seguinte: primeiro, o acordo em si fala muito e não discute propriamente a cota condominial. Fala de um geral e não especifica. Depois ele diz o seguinte, que em nenhum momento a cota condominial está fora dos critérios legais. Diz também que o caso é isolado, que não tem eficácia erga omnes. Logo, ninguém pode ter este acordo como parâmetro para não protestar. Ou seja, é possível o protesto, tanto que tem continuado. Eu peguei um relatório do antes e depois, não mudou em nada. Parece até que aumentou o protesto das cotas condominiais. Gente, eu agradeço imensamente a presença de vocês. Espero ter colaborado, ajudado.